Eu imagino que você tenha visto as notícias sobre OVNIs sobrevoando o espaço aéreo dos Estados Unidos nos últimos dias, correto? Pois é, parece que a coisa está ficando cada vez mais estranha e alguns avistamentos foram registrados aqui em São Paulo também. Eu vou deixar na tela para vocês verem esse registro mais recente e depois vamos falar sobre esses avistamentos. Para isso, precisamos primeiro entender todo esse universo relacionado a objetos voadores não identificados. Depois disso, vamos relembrar o caso de 86, que ficou conhecido aqui em São Paulo como a Noite Oficial dos OVNIs, mais precisamente em São José dos Campos. E se você não conhece o caso, saiba que até a própria NASA esteve por aqui para investigar. Então se você veio em missão de paz, deixa nos comentários esse emoji e vamos pro vídeo. O fenômeno OVNI não é uma exclusividade da era moderna. Registros de objetos misteriosos no céu estão presentes em relatos que remontam à antiguidade. Textos religiosos como a Bíblia mencionam figuras enigmáticas como rodas flamejantes vistas nos céus. Civilizações antigas, como a da Índia, por exemplo, descreviam em seus manuscritos objetos voadores que desafiavam a gravidade. E até na Idade Média, crônicas falavam sobre luzes estranhas atravessando o firmamento. Apesar disso, foi só no século XX que o termo OVNI, objeto voador não identificado, surgiu, oficializando esse mistério na mente coletiva. Avistamentos começaram a ser registrados de forma mais sistemática, marcando o início de um fenômeno que desafiaria cientistas, governos e a própria imaginação popular. O 24 de junho de 1947 foi um dia que entrou para a história como o marco inicial da ufologia moderna. Kenneth Arnold, um experiente piloto norte-americano, sobrevoava o estado de Washington. Durante o voo, ele avistou uma coisa incomum: 9 objetos voando em formação, rápidos e silenciosos, com uma trajetória peculiar. Arnold descreveu como se saltassem no ar, como se fossem pratos jogados na água. A imprensa da época transformou essa analogia em um termo que seria imortalizado. Foi a primeira vez na história que o termo disco voador foi utilizado. Esse avistamento desencadeou uma onda de relatos semelhantes, levando o público a questionar o que exatamente está sobrevoando nossos céus. Era apenas o começo de um mistério que ganharia proporções globais. Foram poucas semanas após o avistamento de Kenneth que outro evento mudaria para sempre a forma como enxergamos os OVNIs. Em julho de 47, na pequena cidade de Roswell, no Novo México, algo caiu do céu, e as notícias eram impactantes. O exército teria recuperado um disco voador. A comoção foi imediata, mas em questão de dias o governo revisou a narrativa, afirmando que o objeto se tratava apenas de um balão meteorológico. No entanto, o caso não morreu ali. Décadas depois, testemunhas afirmaram que corpos não humanos foram encontrados no local do acidente, reacendendo o debate. Roswell se tornou o símbolo máximo da ufologia, e foi nesse ponto que começou o levantamento de perguntas sobre a transparência governamental e a possibilidade de visitas extraterrestres. As décadas de 1950 e 1960 trouxeram uma nova dimensão ao fenômeno OVNI. A corrida espacial, com os Estados Unidos e a União Soviética disputando a conquista do espaço, o céu passou a ser mais observado do que nunca. Junto com isso, relatos de objetos misteriosos se multiplicaram. Foi nesse período que surgiram projetos governamentais para estudar os avistamentos. Nos Estados Unidos, o famoso projeto Livro Azul investigou centenas de casos, tentando separar o natural do inexplicável. Embora muitos relatos tenham sido desmentidos, outros permaneceram sem solução, reforçando a ideia de que algo realmente poderia estar lá fora. A ufologia começou a ganhar adeptos no mundo todo, transformando um mistério em um fenômeno global. Mas seria tudo coincidência? Ou a nossa exploração espacial chamou a atenção de observadores de outros mundos? Em 19 de maio de 1986, o Brasil vivenciou um dos momentos mais intrigantes da ufologia mundial, conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs. Naquela noite, 21 objetos voadores não identificados foram detectados nos céus dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Os objetos apresentavam um comportamento incomum, como por exemplo pairar estático no céu, voar em zigue-zague, realizar curva em ângulo reto, mudar de cor, trajetória e altitude. E além disso,
atingiam velocidades estimadas em até 15 vezes a velocidade do som. Em São José dos Campos, a noite oficial dos OVNIs teve início por volta das 20 horas, quando o sargento Sérgio Mota da Silva começou a gerenciar a decolagem do voo 703, da extinta empresa aérea Rio Sul, com destino a Rio de Janeiro. Foi quando ele avistou uma luz estranha, semelhante a um farol, parado no céu. Intrigado, ligou para a torre do Aeroporto Internacional de Guarulhos, para checar se alguma aeronave seguia em direção a São José dos Campos. A resposta foi negativa. Enquanto os dois conversavam, o objeto sumiu e depois voltou a aparecer, com um brilho ainda mais intenso. Sérgio pegou um binóculo para observar melhor. Era cintilante e tinha várias cores. Depois de um certo tempo, Sérgio reduziu a intensidade das luzes da pista de pouso e decolagem do aeroporto. Nisso, os artefatos se aproximaram, e quando ele aumentou o brilho, eles se afastaram. Pelo menos 3 aeronaves relataram o avistamento naquela noite. A primeira foi um modelo da Bandeirante, da TAM, que fazia a rota de Londrina a São Paulo. O piloto chegou a informar ao Centro de Controle Aéreo de Brasília que havia um artefato se aproximando dele, em aparente rota de colisão. A segunda, da Transbrasil, também avistou o OVNI, sobre a região de Araxá, no interior de Minas. O voo seguia de Guarulhos para Brasília. A terceira e última foi um avião bimotor, que voltava de Brasília com destino a São José dos Campos. A bordo estava o coronel Osiris Silva, que voltava de uma reunião com o presidente da República José Sarney e o seu copiloto, Alcir Pereira da Silva. Às 9h04 da noite, Sérgio fez contato com o piloto do bimotor. Perguntou se ele tinha avistado algo esquisito no ar. Pelo radar, o controlador tinha detectado 3 OVNIs sobre São José dos Campos. O risco de um desastre aéreo era iminente. Os tais objetos, além da intensa luminosidade, eram capazes de manobras impossíveis para qualquer aeronave. E para agravar a situação, elas sobrevoavam instalações estratégicas para a defesa nacional, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Centro Técnico Aeroespacial e a Academia da Força Aérea. Por essas e outras razões, o então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, foi notificado do que estava acontecendo ali. Em instantes, 3 caças da Força Aérea Brasileira, 2 F-5 e um Mirage, entraram em ação. O primeiro deles, um F-5, pilotado pelo tenente Kleber Caldas Marinho, partiu da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, às 10h34 da noite. O segundo caça, o Mirage, comandado pelo capitão Armindo Souza de Freitas, às 10h48, decolou da base aérea de Anápolis, em Goiás. O terceiro, que é um F-5, pilotado pelo capitão Marcílio Brizola, decolou às 10h50 da noite da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Os 3 aviões de combate receberam a mesma missão: interceptação não agressiva. Ou seja, embora estivessem munidos de armamento pesado, tentariam uma aproximação pacífica. Não conseguiram. Quando os caças tentavam se aproximar dos alvos, eles desapareciam da vista dos militares e das telas dos radares. Logo em seguida, reapareciam em outro lugar. O jornalista e ufólogo Ademar José, editor da revista UFO, deu a seguinte declaração à época: em nenhum momento eles tentaram nos atacar. Brincaram de gato e rato conosco. Um mês depois, 2 oficiais do Centro Técnico Aeroespacial, acompanhados do ufólogo americano James J. Hurtak, compareceram à redação e pediram ao editor-chefe os negativos das fotos. O material, explicou James, seria analisado pela NASA, a agência espacial norte-americana. 36 anos se passaram e o material nunca foi devolvido. Esse evento permanece como um dos mais significativos da ufologia brasileira, levantando questões sobre a natureza dos objetos avistados e a possibilidade de serem controlados por inteligências desconhecidas. E se no passado os avistamentos eram tratados com ceticismo ou desdém, hoje o fenômeno OVNI é levado mais a sério. Nos últimos anos, os governos começaram a liberar documentos secretos que antes eram considerados inacessíveis. Um exemplo são os vídeos divulgados pelo Pentágono em 2020, mostrando pilotos da Marinha dos Estados Unidos interagindo com objetos que se moviam de maneira impossível para a tecnologia humana. No Brasil, casos como a Operação Prato na década de 1970 e o famoso caso Varginha em 96 reforçam a curiosidade e o debate sobre a presença de algo além do nosso planeta. E com a tecnologia atual, câmeras de alta definição e satélites, a cada dia surgem novos registros que nos fazem questionar: estamos mesmo sozinhos no universo? Ou estamos apenas começando a entender uma verdade muito maior? Obrigado para quem ficou até o final do vídeo e até o próximo.